Bom, pessoal, vamos lá. Conforme combinado, né, a gente resolveu falar um pouco aí também sobre monitorização dinâmica para técnico de enfermagem. O foco serão as monitorações, né, os monitoramentos que a gente consegue fazer de forma não invasiva, né, que são principalmente as formas de monitorização que o técnico de enfermagem manipula, né, tem um acesso maior. Não que as invasivas não sejam anotadas de responsabilidade também do técnico, né, de ajudar na análise, no controle, mas principalmente as não invasivas, beleza? Vamos lá. Aqui sou eu de novo. Bom, como eu falei, né, nós vamos falar da monitorização não invasiva, onde os parâmetros são adquiridos sem necessidade de invasão ao paciente através de catéteres ou sondas. Então, a gente não vai precisar, por exemplo, botar uma PAM, que introduzir um catéter na artéria do paciente para verificar como é que está a pressão arterial desse paciente, né? A gente vai fazer isso com uma pressão não invasiva, né? A famosa PNI, monitorização do eletrocardiograma, monitorização das ondas de pulso, monitorização da saturação do paciente, padrão respiratório, tudo isso a gente consegue fazer e observar, né, sem precisar invadir o doente, né? Lembrando que quanto menos invadir, melhor, embora às vezes seja a melhor situação de monitorização, é necessário, mas quanto menos nós invadirmos o doente, melhor é para que não tenhamos risco de infecções e outras complicações, complicações vasculares, enfim, entre outras, né? Bom, a gente vai começar falando basicamente da monitorização cardíaca, né? Vamos falar de oximetria de pulso, padrão respiratório, mas vamos começar falando da monitorização cardíaca, tá? Bom, a monitorização cardíaca geralmente é o primeiro procedimento feito após a admissão de pacientes nas UTIs e nas salas de emergência. Qual a finalidade disso, né? A gente precisa saber como é que está o coração desse paciente. Então, a gente faz essa monitorização, né, da, da parte cardíaca do paciente, lá com os eletrodos, né, para identificarmos, além da frequência cardíaca, né, como é que esse coração está batendo, a gente precisa saber se apresenta alguns outros problemas, como arritmias, infartos, né? Essas arritmias podem ser TAC, podem ser BRAD, né? Então, a gente faz essa avaliação através da monitorização. Lembrando que, assim, essa monitorização que a gente coloca, né, dos, dos eletrodos, que é o ECG, que é o eletrocardiograma, o ideal é que ao admitir o paciente, a gente faça a monitorização dinâmica, que a gente fala, que é a monitorização lá do multiparâmetro, né, do monitor, mas o ideal também é que a gente rode um eletro do paciente, né? Porque com o eletro desse paciente, a gente consegue observar melhor alguns detalhes que a gente não consegue enxergar, às vezes, no monitor, né? Algumas questões de morfologias, tamanho exato de ondas, que podem nos indicar possíveis alterações, possíveis problemas para esse paciente. Então, daí a grande importância, né, de nós monitorizarmos a parte cardíaca desse paciente quando ele chega, né, nas unidades, seja na unidade intensiva, semi-intensiva, na emergência. Só que para a gente poder compreender, entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai relembrar rapidamente, né, algumas coisas da anatomia e fisiologia cardíaca. Algo bem superficial, bem simples, tá? Bom, o que é o coração, né? Bom, o coração é uma bomba, né, uma bomba cardíaca, tá? Que tem como finalidade, né, o transporte do sangue, né, o transporte de O2, de nutrientes, e a retirada dos mesmos, como de CO2 e outras toxinas, né, de dentro dos órgãos, trazendo de volta, por exemplo, para o coração, para poder fazer o quê? Fazer a hematose ali, retroalimentar, né, o sangue de oxigênio, tirar o gás carbônico, colocar o oxigênio para dentro, né? E com isso manter assim a alimentação do corpo, né? Sem contar que o sangue não tem só oxigênio, tem outros nutrientes e tal, e conforme o coração bombeia, empurra esses nutrientes, né? Essas substâncias necessárias ao organismo humano, né? Vão sendo
distribuída pelo corpo e, ao mesmo tempo, vão sendo retiradas escórias, vão sendo retiradas a, o gás carbônico, né, do restante do organismo, trazendo para fazer a limpeza, né, passando aí pelo fígado, pelo rim, né, o próprio coração, que vai fazer ali a troca gasosa lá nos pulmões, né? Então, essa é a principal função do coração, né? Lembrando que o coração ele está localizado, né? Milton Nascimento mentiu para a gente quando ele quis dizer que o amigo a gente guarda do lado esquerdo do peito, né? Na verdade, pode ser no bolso, porque o coração ele está localizado no mediastino, só que ele é um pouco mais voltado para a esquerda, realmente. É como se eu tivesse minha mão fechada, colocasse no meio do peito. Então, eu tenho o ápice, né, que é a ponta, que seria voltada para a esquerda, e a base, né, mais no meio, mas ele está mais voltado, né, para a esquerda. Então, a gente diz que ele não está bem centralizado, mais ou menos os 2/3 do coração está voltado para a esquerda, quando a gente comparado com a linha média, né, do corpo, que divide o corpo em direita e esquerda. Tá? E tem uma forma cônica, né, onde a base do coração é voltada para trás e para a direita, e o ápice é para frente e para a esquerda. Então, ele é meio inclinadinho, assim, né? Ele não é reto. Então, está mais ou menos aqui o esquema da posição anatômica do coração referente ao corpo. Se a gente pegar, a gente tem ali o externo como referência, né, que é o osso de proteção ali do coração, e é o osso que a gente comprime, por exemplo, quando acontece uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, né? É ali que a gente comprime, justamente porque ele resiste à pressão necessária e tem a flexibilidade de descer e consegue ali fazer com que o coração, comprimir o coração para que, né, a gente simule, na verdade, esses batimentos cardíacos e consiga fazer com que o sangue que tem oxigenado dentro do corpo, né, circule ali para fazer a troca gasosa e tentar fazer esse paciente voltar, com massagem, com uso de drogas, dependendo, de onde você estiver. Então, a gente vê ali justamente essa localização do coração. A gente tem, né, o ápice, que é a ponta do coração, aqui, ó, voltado para a esquerda, a linha média do corpo está mais ou menos aqui. A linha média do... Aqui, sim, é mais ou menos isso. Então, você vê que o coração está mais voltado, ele está virado para a esquerda, né? Quando comparado à linha média, que divide o corpo em direita e esquerda. O ápice do coração está aqui, ó. Desculpa, a base do coração, né? Está aqui, voltada para a direita e para trás, enquanto o ápice do coração, que é a ponta do coração, está voltado para a esquerda e para a frente, né? Localizado ali, protegido pelos arcos costais, pelo osso externo, né? Então, tá no mediastino. Entre os pulmões, né, nós temos o diafragma ali embaixo do coração. Fica sempre melhor quando a gente consegue visualizar ele numa radiografia, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem justamente isso, né? Duas radiografias de tórax, onde nos mostra isso. A primeira está ali, uma radiografia de tórax, onde a gente consegue ver ali a área cardíaca, tá? A gente consegue ver a área cardíaca. Essa aqui é a área cardíaca, né? É comum na admissão do paciente a gente pedir, o médico pedir, né, que seja feita um raio-x de tórax, e esse raio-x de tórax tem uma técnica, né, quando o paciente, por exemplo, ele pode andar, pode ficar em pé, né, a gente geralmente faz essa radiografia na posição que a gente chama de PA, que é póstero anterior, onde o raio central incide na parte posterior e sai na parte anterior. Por que isso? Porque a área de interesse, né, está mais próxima ali do chassi e vai dar uma visualização melhor, né, daquela área cardíaca. Então, o paciente ele vai lá, se projeta para frente, coloca ali, e a gente consegue enxergar melhor, dar mais destaque,
né? Não só a questão pulmonar, mas também a área cardíaca, e a gente consegue ver todas as estruturas em voltas, né? Não só, além disso, depois tem uma outra que a gente faz, que é o perfil esquerdo. Por que perfil esquerdo? Porque como o coração tem o seu ápice voltado para a esquerda, ele está 2/3 para a esquerda, então a gente aproxima mais, né, para a esquerda, quando a gente faz o perfil esquerdo. Coloca a parte esquerda e próximo do chassi tem uma imagem melhor da área cardíaca, uma área que a gente vai conseguir estudar, né? O médico vai conseguir olhar e ver se tem alguma alteração ali que chame a atenção. Então, nós temos essa situação. Aqui nós colocamos uma outra figura, né, do coração, do raio-x de tórax, né, justamente para a gente poder identificar, né, as partes. Então, nós temos, quando a gente bate o raio-x de tórax, a gente faz um raio-x, né, a gente tem que identificar lá, veia cava superior, a área, na verdade, né, do átrio direito, do ventrículo direito, a área do ventrículo esquerdo, a área da aorta. Então, assim, para a gente poder identificar e entender. Até porque a gente precisa entender, por exemplo, quando a gente roda um eletrocardiograma do paciente, a gente tem a seguinte situação, né? Por que os eletrodos eles são colocados naquela posição? Né? A gente coloca um eletrodo na direita e o restante tudo para a esquerda. Por quê? É justamente pela posição anatômica do coração. É justamente porque o que a gente mais, o que mais nos interessa da área cardíaca está voltado para o lado esquerdo, que é o ventrículo esquerdo, né? Então a gente tem lá, quando a gente fala de eletrocardiograma, o estudo dos vetores, né, que ele parte da direita, né? A gente tem o nosso sino atrial lá em cima, né, em cima do átrio direito, então ele parte da direita para a esquerda. Então, por isso que a gente faz essa distribuição dos eletrodos do elétron, né, voltados para a esquerda, né, por essa situação. Beleza, vamos lá. Agora um detalhe, né, gente? Um detalhe importante. Ué, e esse raio-x aí? Será que ele está errado? Está em PA, pela posição ali do paciente, a gente consegue ver que está póstero anterior, né? Mas olha a área cardíaca. Está voltado para o outro lado. Você acha, será que esse raio-x está correto? Então, tá assim. Nós temos, se não me engano, acho que pela literatura, quase 1% da população, ou algo próximo disso, que existe uma variação anatômica, né, chamada de dextrocardia. O que, que é isso? O coração do paciente, né, em vez de estar voltado para a esquerda, ele está voltado para a direita, né? Então, é bom a gente ficar atento. Um dos motivos que a gente também tem que pedir um exame de imagem, um raio-x, por exemplo, porque a gente pode rodar um eletrocardiograma e achar que aquele eletro está errado, tem alguma coisa errada com aquele paciente. E, na verdade, quando a gente roda, quando a gente faz o exame de raio-x, a gente percebe que esse coração está voltado para o outro lado. Então, eu vou ter que ter uma atenção diferenciada ao rodar o eletro desse paciente, né? Para que eu não ache que está tudo errado com esse doente, que às vezes eu posso identificar, achar que é uma coisa, e na verdade que esse paciente tem uma variação anatômica onde o seu coração está voltado para o lado direito, não para o lado esquerdo. Perfeito? Bom, como é que é dividido esse coração, né? O coração ele é contido dentro de um saco fibroso denominado pericárdio, que é dividido em face parietal e face visceral. Face visceral é a parte de dentro, é que está mais em contato com o coração. E a parte parietal já é a parte mais externa, né? A parte voltada para fora, digamos assim, desse saco seroso aí, que é, perdão, esse saco fibroso, que é o pericárdio, que envolve o coração, né? Esse saco, de vez em quando, ele sofre algumas agressões, algumas injúrias e acaba gerando, por exemplo, uma patologia chamada pericardite, que é justamente a inflamação desse saco pericárdio, né? Bom,
Além disso, o coração ele é dividido em 4 câmaras. Nós temos 2 câmaras superiores, 2 câmaras inferiores. As câmaras superiores são chamadas de átrios, direito e esquerdo. As inferiores são os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Comumente, nós falamos que nós temos 2 corações, né? O coração direito e o coração esquerdo. Pô, mas o coração não é um só? É. A gente fala que tem um coração direito e um coração esquerdo, mas por conta da sua função. Como assim? Então, o coração direito, né, o coração direito, ele recebe o sangue do corpo e manda para oxigenação. O coração esquerdo, ele recebe o sangue oxigenado e manda para o corpo. Então, nós conseguimos identificar alguns problemas, por exemplo, quando a gente monitoriza o paciente, roda um eletrocardiograma, né? Problemas que eu posso ter do lado direito, problemas que eu posso ter do lado esquerdo. Por isso que é importante a monitorização desse paciente, por isso que é importante rodar um eletrocardiograma, manter esse paciente monitorizado com uma monitorização dinâmica, que é lá a monitorização do multiparâmetros. Tá? Bom, vamos lá. Além disso, ele é composto da seguinte forma também. Eu tenho algumas válvulas ou válvulas, né, que fazem o controle da passagem de sangue e evitam, né, que esse sangue, por exemplo, regurgite. O que é regurgitar? É voltar, né, para onde ele não deveria, mantendo assim sempre um fluxo de sangue no mesmo sentido. Né? Eu tenho a válvula atrioventricular direita, né, chamada de tricúspide. Eu tenho a mitral, que é a atrioventricular esquerda, que está entre o átrio e o ventrículo. Qual é a função dessa válvula? Quando o coração contrai, ela fecha. Quando o coração, quando os ventrículos, que é a parte de baixo, contrai, essa válvula fecha, evitando a regurgitação do sangue para os átrios. Porque quando eu tenho um problema nessas válvulas, o coração contrai e o sangue regurgita, ou seja, ele volta para cima, volta para os átrios, a quantidade de sangue que passa para o outro lado, né, ou que vai para os pulmões, se for um problema na tricúspide, ou que vai para o resto do corpo, né, passando pela aorta para o corpo, que é se for a válvula mitral, por exemplo, o que pode acontecer? Eu não vou ter o quantitativo de sangue suficiente, né, chegando para esse paciente, e aí esse paciente vai sentir dor, cansaço, falta de ar, fadiga, enfim, uma série de sintomas que ele vai ter em função dessa regurgitação de sangue e porque o volume de sangue injetado não vai ser suficiente, porque vai estar voltando, né, por essas válvulas. Então, eu tenho essas válvulas atrioventriculares que, quando os ventrículos relaxam, fazem a diástole, elas abrem, o sangue desce. Quando o ventrículo contrai, que faz a sístole, elas se fecham, impedindo a regurgitação desse sangue. Tá? Isso num coração normal. Eu também tenho as válvulas semilunares, tá? Pulmonar e aórtica, né? Fazem a mesma função, evitam essa regurgitação, mantendo o fluxo sempre no mesmo caminho. A válvula pulmonar, ela está na ligação do átrio direito com os pulmões e a válvula aórtica está na comunicação do ventrículo esquerdo com a aorta, né? Então, fazendo com que o sangue mantenha sempre o mesmo fluxo. Mesma coisa, se eu tenho um problema nessas válvulas, fatalmente o meu paciente vai ter algum problema em função de um fluxo de sangue reduzido, de um fluxo de sangue oxigenado reduzido, né, que podem gerar aí várias situações para esse meu doente. Tá? Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, eu tenho aqui com relação à anatomia do coração. Então, por exemplo, as veias cavas, que vão desembocar aqui no átrio direito. A válvula, né, atrioventricular direita, ela vai ficar aqui. E aí, como é que funciona? Né? O sangue vem na veia cava, vai enchendo o átrio direito, e aí o átrio direito, a válvula tricúspide, ela funciona meio como uma bomba de escoa. Ou seja, relaxou, a válvula abre e, por gravidade, por pressão, conforme o sangue vai caindo, ela abre e o sangue vai caindo ali. A contração do átrio direito na verdade, para ejetar, tá?
o restante de sangue que ficou ali, que não caiu por gravidade. Essa é a função, tá? E aí, quando o ventrículo contrai, ela se fecha, evitando essa regurgitação de sangue para o átrio direito. Saindo dali do átrio direito, o sangue ele vai, né, em direção aos pulmões, tá? Pela veia. Veia? Não, pela artéria pulmonar, tá? Passando pela válvula semilunar pulmonar até os pulmões, onde vai sofrer lá a hematose, vai fazer a troca sanguínea, retorna para o átrio esquerdo, tá? Onde vai acontecer o mesmo processo, ele vai descer depois para o ventrículo esquerdo, tá? E do ventrículo esquerdo, quando acontece a contração, essas válvulas se fecham, e aí o sangue é ejetado passando, né, pela artéria aorta, vai passar pela válvula aórtica e vai injetar o sangue. E aí, quando o coração relaxar, essa válvula aórtica ela fecha, não deixando o sangue voltar, né, para dentro do ventrículo esquerdo. Tá? Então, nós temos essa forma, né, de circulação, né, do sangue, de acordo com a localização do coração, da parte funcional do coração, do lado esquerdo, né, do lado direito, falando assim. Beleza? E aí, é importante a gente entender o seguinte: qual a diferença de veia e artéria? Por quê? Porque a gente falou que tem a veia, né, a artéria pulmonar, a gente tem a veia cava superior, veia cava inferior, mas qual que é a diferença? Nós temos diferença nas veias e artérias de função, funcional e estrutural. Então, como que é a questão funcional da diferença de veias e artérias? Então, vamos lá. Funcionalmente falando, para a gente simplificar a coisa, é mais ou menos assim. Veia sempre traz o sangue para o coração. A veia sempre traz o sangue para o coração. E a artéria? A artéria sempre leva sangue para o coração, né? Tirando, e aí a gente vai desmistificar aquela coisa que as pessoas falam, sangue, porque veia tem sangue venoso, sangue sujo, que precisa ser oxigenado, e artéria tem sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Nem sempre isso acontece. Vamos entender por quê. Quando a gente fala que a veia sempre traz sangue para o coração, por quê? A veia recolhe o sangue do corpo, né, e traz de volta para o coração. E vai desembocar lá no átrio direito através das veias cavas superiores e inferiores. Beleza. Só que o que acontece? Eu não falei que a veia traz para o coração e a artéria leva do coração? Pois é. A comunicação entre o coração e o pulmão é feita por um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo não é uma veia pulmonar, é uma artéria pulmonar, porque essa artéria pulmonar ela vai tirar o sangue do coração e vai levar para algum lugar. No caso, né, pelo próprio nome, a artéria pulmonar tira o sangue do coração e leva para o pulmão para ela ser o quê? Oxigenado. Tá? E aí essa artéria vai ser oxigenada e depois ela volta pela veia pulmonar. Lembra que veia traz sangue para o coração. Então, vai sair o sangue do pulmão e vai vir para o coração. Então, a artéria pulmonar traz o sangue, perdão, a veia pulmonar traz o sangue para o coração. Né? A veia sempre traz e a artéria sempre leva. E aí, voltando para o coração, a artéria aorta vai levar o sangue para o restante do corpo. Né? Então, assim, funcionalmente falando, para a gente poder entender um pouco melhor isso. A artéria leva sangue do coração para algum lugar, ou para o pulmão, ou para o corpo. E a veia, né? As veias sempre trazem sangue para o coração, seja do pulmão para o coração ou do corpo para o coração. Tá? Isso é a diferença entre elas funcional. Lembrando que eu tenho uma diferença estrutural. Tá? Qual é a diferença estrutural entre elas? A principal diferença, né, é que é o seguinte: a veia ela não é tão elástica quanto uma artéria. Né? A artéria ela tem uma capacidade maior
né, de dilatação, contração, né? Enfim, já a veia, a principal a questão estrutural dela, ela tem mais válvulas. Por quê? O sangue passa, a válvula abre, né? Quando o sangue passou, que o coração bombeou, que deu a volta, ela fecha. Porque senão esse sangue iria regurgitar. E aí é assim, ela fica assim dentro da veia. O sangue passou, fechou, para não deixar o sangue regurgitar. Passou, fechou, né? Até por conta da gravidade. A veia trabalha, né, contra a gravidade, né? Se você se colocar na posição ereta, em pé, né, o coração empurra teoricamente para baixo, lógico, a gente tem as artérias que vão para cima, para a cabeça, né? A parte do tórax está acima do coração, mas a grande parte do corpo está para baixo, então isso facilita um pouco o trabalho do coração. E compensação dificulta o retorno. Então, para que esse retorno seja um pouco mais facilitado, o que acontece? Né? Vai voltando e essas válvulas, né, que tem nas veias impedem que o sangue retroceda. Né? Então, estruturalmente falando, essa é a principal função, né, das veias em relação às artérias. Beleza? Bom, visto essa questão, digamos assim, mecânica, né, de funcionamento do coração, e é bom que a gente grave isso, que a gente vai falar um pouco mais disso lá para frente, quando a gente estiver falando de monitorização, que até agora a gente não monitorizou nada, está só entendendo como é que funciona, né? A gente vai falar um pouquinho da condução elétrica do coração, tá? O coração é como uma máquina, né? E como é que funciona a máquina? As máquinas de alimentação elétrica. Você liga na tomada, a partir do momento que a eletricidade passa, gera uma ação mecânica. Por exemplo, um ventilador. Eu ligo o ventilador na tomada, giro lá o botão e a ação mecânica começa a funcionar, né? É mais ou menos isso que acontece com o coração. Então, eu tenho uma rede de transmissão, né, de impulsos elétricos no meu coração que fazem com que o impulso elétrico passe nesse coração, dando a informação de que a parte mecânica tem que ser executada, né? Então, eu tenho lá em cima, lá, que a gente pode ver ali na imagem, né? O nosso sinusal. O nosso sinusal, também conhecido como marca-passos do coração, marca-passo natural, porque é ele que dita, um coração normal, é ele que dita o ritmo de quando da frequência cardíaca desse coração, né? É como se fosse naqueles filmes de Vikings, né? É como se o nosso Nusal fosse o cara do tambor. Conforme o cara bate o tambor, os Vikings realizavam a função, né, braçal de remar. Quanto mais rápido o cara do tambor bate, mais rápido os Vikings remavam. Então é mais ou menos isso. É isso que o nosso Nusal faz. Ele fica lá, bate, bate, bate. E aí o coração responde com a função desculpa, mecânica. Tá? Então, o nosso nusal vai distribuir ali os impulsos elétricos. Tá? Esses impulsos elétricos vão descer até o nó atrioventricular, aonde acontece no nó atrioventricular uma função de extrema importância, que é o retardo do impulso elétrico. Por quê? Se esse retardo não acontece, o coração bateria átrio e ventrículo juntos. Então, quando o impulso elétrico chega no nó atrioventricular, né, ele tem um retardo, que é justamente para que o átrio e o ventrículo batam compassadamente, primeiro um, depois o outro, primeiro um, depois o outro. Né? A partir dali eu tenho os feixes de His, tá? E as fibras de Purkinje, né? Formando um sistema His-Purkinje que vai irrigar os ventrículos ali, né? Levando a condução elétrica ali para o coração. Né? A gente vai falar um pouco melhor separadamente de cada parte dessa para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Bom, então, como eu falei, a gente vai falar agora rapidamente do nosso sinusal. Bom, o nosso sinusal está localizado na parede posterior do átrio direito, lá em cima, né? E só uma curiosidade, por que ele é chamado de nó sinusal? Porque alguém levou em consideração para chamar ele assim, com relação ao sino da igreja, né? Que o sino da igreja, além de marcar as horas, né, na era medieval, assim, né, bem
bem passada, uma era bem passada, anunciava sobre perigos, enfim, e ficava onde? No topo, né, das igrejas lá, onde quando ele tocava, ecoava o som, a maior parte das pessoas conseguia ouvir. Então, em função da localização do coração, está localizado no topo lá do átrio direito e tal, foi chamado de nó sinusal, né, em homenagem ao sino da igreja. É uma curiosidade, tá? Como eu falei, fica colocado no topo do átrio direito, né? Ele parece um caracol, e é nutrido 55% das pessoas pela artéria coronária direita e 45% das pessoas pela coronária circunflexa. Daí, a gente já pode começar a pensar, por exemplo, por que às vezes um paciente que tem uma lesão que infarta a coronária direita, né, ele cursa, por exemplo, com bloqueio, BAVT, né, um bloqueio atrioventricular total, por exemplo, né, ele bloqueia, vem uma bradicardia. Da onde é que vem isso? Vem justamente daí, né, do fato da artéria que irriga o nosso sinusal é uma artéria que foi comprometida, né, por uma placa de ateroma, por exemplo, tá? Bom, como eu falei, ele é conhecido como marca-passo natural e conduz os impulsos elétricos com uma velocidade de 50 a 100 batimentos por minuto. Existem algumas literaturas que ainda, né, levam em consideração de 60 a 100 batimentos por minuto. Só que se a gente levar em consideração as diretrizes, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai levar em consideração de 50 a 100 batimentos por minuto. Então, o paciente que está batendo a 50 batimentos, ele ainda não está bradicárdico, ele está, né, com a velocidade normal, né, do batimento cardíaco desse camarada. Beleza? Show. Então, estamos lá no nosso sinusal. O impulso ele é transmitido, né? Lembrando que o impulso ele é transmitido, né? Então ele vai descer na direção do nó atrioventricular, só que o nó atrioventricular está praticamente dentro, tá dentro do átrio direito ainda. E o átrio esquerdo, né? Então o impulso ele faz isso, ele desce e vai também para o lado do átrio esquerdo, né? Por isso que mais na frente eu vou mostrar para vocês que quando a gente vê no eletro a onda P, que é quem me refere ao impulso elétrico quando ele passa pelos átrios, eu tenho uma noção, né, que essa onda P, se tiver alguma alteração, ela está me falando ou de átrio direito ou de átrio esquerdo. Beleza? Bom, então vamos lá. Depois que ele transmitiu esse impulso elétrico, né, ele vai descer até o nó átrio-ventricular. Tá? No nó atrioventricular, que está localizado lá no ósseo do seio coronariano, né, que tem a função do retardo do impulso elétrico. Tá? Para quê? Como eu falei, para que os átrios e ventrículos não batam juntos. Né? Ele faz um retardo para que quando o átrio estiver fazendo a diástole, aí sim o ventrículo contraia. Né? Então, esse impulso ele vem, quando ele chega no átrio, no nó atrioventricular, ele passa por uma estrutura chamada labirinto de Chamelot, que é justamente isso, é um labirinto onde o impulso fica ali procurando a saída e é o tempo justamente necessário do átrio relaxar, do átrio fazer a diástole. Quando o átrio faz a diástole, ele acha a saída. Achou a saída, rapidamente o ventrículo contrai. Então, é assim que funciona. Né? Por isso que o coração ele é compassado dessa forma. Bate átrio, bate ventrículo, bate átrio, bate ventrículo. Porque se ele bater esses dois juntos, você não consegue ejetar sangue. Né? Então, tem que ter, né, essa diferença aí, essa função anatômica aí das estruturas. Para quê? Para que o coração funcione de forma correta. Perfeito? E aí, como eu, né, só para mostrar para vocês, antes de falar da onda P, mostrar para vocês, a gente já falou da parte mecânica do coração, bem resumido, da parte elétrica do coração também bem resumido, né? E aí a gente vai falar um pouco do papel do elétrico. A intenção aqui não é falar de eletrocardiograma, mas não tem como deixar de falar, até porque uma das coisas que a gente monitoriza no monitor, por exemplo, é o eletrocardiograma.
né? E acho que é de grande valia, né, a gente entender, pelo menos ter uma noção, um parâmetro de um eletrocardiograma normal, tá? Então vamos lá. Vamos só lembrar o seguinte: o papel do eletrocardiograma, né? É um papel milimetrado, onde eu tenho, se a gente reparar, conjuntos de quadradinhos e marcas maiores formando os quadrados maiores, ou quadradões, como a gente fala, né? Eu tenho a cada 5 quadradinhos, ele forma um quadradão. Então, eu tenho 5 quadradinhos para cima, 5 quadradinhos na vertical e 5 quadradinhos na horizontal, né? Vertical e horizontal, 5 e 5, formando ali que a gente chama de um quadradão. Cada quadradinho desse, ele tem a nível de velocidade, tá? A gente vai dizer que ele tem de 0,4 segundos. Tá? E a nível de amplitude, de tamanho, a gente vai dizer que ele tem 1 milivolt. Beleza? Então, um quadradão, 5 quadradinhos na horizontal e 5 na vertical, isso quer dizer que eu tenho 5 milivolts de tamanho e 0,20 segundos, né, na velocidade. Por que isso é importante? Porque quando a gente for falar de frequência cardíaca, quando a gente for falar de tamanho de onda cardíaca, né, tamanho de onda, né, do QRS, da onda P, isso é importante, que a gente vai usar isso como parâmetro de medida. Tá? Bom, agora, existem as coisas que são muito importantes quando a gente fala de eletrocardiograma. Primeira coisa, quando a gente fala de eletrocardiograma, não pode esquecer de pôr o nome do paciente. Tá? Às vezes um laudo é dado errado, né? Justamente por quê? Porque vem com nome e às vezes a pessoa troca, né, naquela pressa, numa sala vermelha, né? Enfim, então, de grande importância. Primeira coisa, nome do paciente. Rodou elétrico, nome do paciente. Tá? Agora, a segunda coisa, aí, antes de rodar o elétrico, tá? A gente tem que entender que existe uma calibração no eletrocardiograma. O que é essa calibração? É um padrão, tá? Que a gente coloca, que essa calibração ela pode variar a velocidade, pode variar o tamanho da onda. A calibração padrão, também chamada de standard, em algumas máquinas aparece com a letra N de normal, né? A correta é 25 milímetros por segundo, isso eu estou falando de tempo, de duração, e a onda o tamanho de 10 milímetros, perdão, 10 milivolts, que é a parte de amplitude. Tá? Se eu mexo nisso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, uma onda muito grande. Quando eu aumento demais uma onda, eu dobro de tamanho, em vez de 10 milímetros, né, ou 10 milímetros por milivolt, o que eu faço com isso? Eu boto 20, eu dobrando o tamanho da onda. Então, estou vendo uma onda grande. Só que ela vai crescer a onda e tudo aquilo está ligado àquela onda. E aí eu posso induzir a pessoa que está lendo, se ela não se atentar a observar a calibração, eu posso induzir ela a identificar um problema inexistente. Tá? Então, o ideal é sempre, antes de rodar o elétrico, olhar 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt. Tá? Uma forma que a gente tem de identificar isso, por exemplo, é que quando a gente faz um eletro, né, algumas máquinas, eles fazem isso aqui, ó. Eles mostram essa figurinha aqui, né, como se fosse um retângulo, né, no final da folha ou no início da folha. Esse retângulo, se você contar dentro dele, tem que ter 10 quadradinhos na vertical. Se tiver 10 quadradinhos na vertical, isso me diz que a calibração, pelo menos de amplitude, está correta. Aí eu tenho que ver a de velocidade. Isso tem que ser de 25 milímetros por segundo. Tá? Se não tiver essa calibração correta e a pessoa que for laudar esse eletro não tiver o carinho, o cuidado de olhar para a calibração, pode acabar dando um laudo errado. Pode acabar passando uma situação errada em função de não perceber que essa onda está grande demais porque a calibração não foi respeitada. Né? Mas às vezes eu vou rodar com esse padrão e fica uma ondinha pequenininha. Não tem problema.
Isso quer dizer uma determinada coisa. E aí o médico, né, ou, de repente, às vezes, um enfermeiro com um pouco mais de experiência, pega esse eletro, já olha e fala, então, vamos manter esse eletro, não vamos descartar e vamos rodar outro já numa calibração diferente, né? Para poder adiantar, para o médico poder, quando for laudar, olhar, né? Ter uma certeza maior daquilo que ele está vendo a nível de morfologia de onda, por exemplo. Tá? Mas o padrão é esse: 25 milímetros por segundo, tempo, e 10 milímetros por milivolt, que é a amplitude da onda. Tá? Sempre, antes de rodar o eletro, confirmar se a máquina está com essa calibração. Perfeito? Bom, outra coisa importante que a gente faz é calcular a frequência cardíaca, né? Então, como que a gente faz, né? A gente tem dois métodos, por exemplo. Para ritmo regular, ou seja, como é que eu sei se o ritmo está regular? Eu posso pegar um papel, chegar lá no meu eletro, marcar onde aparecem as ondinhas, né? E ver se a distância for sempre a mesma, beleza, meu ritmo está regular. Aí, como é que eu faço para poder saber? Eu vou dividir 1.500 pelo número de quadradinhos entre o intervalo RR, ou seja, entre uma onda R e outra onda R, tá? Eu vou somar, vou dividir 1.500 pelo número de quadradinhos que tiver ali, tá? Deixa eu pegar uma letra aqui para poder mostrar. Aqui. Isso dá para ver, né? Uma onda R, essa onda para cima aqui, e entre essa outra onda R. Eu vou somar quantos quadradinhos tem entre essas duas ondas R e vou dividir por 1.500. Tá? Uma outra possibilidade, né, que eu posso fazer é quando essa onda R ela está batendo em cima da linha, ou muito bem próximos da linha que forma um quadradão, né, eu vou contar, vou dividir por 300, tá? Pelo número de quadradões entre essas ondas R. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma onda R que bate em cima de uma linha de um quadradão. A outra não está tão próxima, então não vou ter um parâmetro muito certo. Então, nesse caso aqui, o ideal seria eu dividir por 1.500. Se esse segundo QRS aqui, essa onda R, estivesse bem junto da linha ou em cima da linha que formasse um quadradão, eu contaria quantos quadradões tem e dividiria por 300. Tá? Isso é para ritmo regular. Mas eu tenho um ritmo irregular, ou seja, quando eu marco lá, eu vejo que a diferença entre os QRS são diferentes. Hora está mais afastado, hora está menos afastado, hora está mais afastado. Então, por exemplo, quando eu rodo aquele eletro de 12 derivações, né, aqui embaixo me gera o D2 longo, né? Aquele D2 longo me corresponde a 10 segundos de eletro. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantos QRS existem ali, tá? Contei quantos QRS existem. Beleza. Eu já tenho 10 segundos. Eu preciso de 60 segundos. 10 para chegar a 60, preciso multiplicar por 6. Então, eu vou contar quantos QRS eu tenho e vou multiplicar por 6. E vou chegar à minha frequência cardíaca, né, normal ali. Tá? Normal não, no caso, né? Quanto que eu tenho de frequência cardíaca naquela situação. Beleza? Lembrando que a frequência cardíaca normal é de 50 a 100 batimentos por minuto. Bom, agora a gente vai falar dos critérios de um eletrocardiograma normal. Tá? Como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, a onda P. Né? A onda P, né, ela representa a despolarização de quem? Dos átomos, lá em cima. Lembra que eu falei que, embora
o nó átrio ventricular estivesse ainda dentro do átrio direito, né, e o impulso elétrico viesse descendo, eu tenho um ramozinho que vai lá para o lado esquerdo. Pois é. Isso quer dizer que é o seguinte, que eu começo a despolarizar o lado direito e depois o lado esquerdo da onda P. Então, como é que funciona isso? Até a metade da onda P, né? Então, vamos lá, até a metade da onda P, vamos dizer assim, é átrio direito. Do outro lado, é átrio esquerdo. Tá? E aí, como é que eu sei, então, se essa onda P está normal ou não? Né? Então, vamos lá, eu vou olhar para, se eu tiver com o eletro na mão, vou olhar lá para D2, beleza? Vou olhar lá para D2, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos quadradinhos tem. A minha onda P normal, ela tem que ter 2 quadradinhos e meio. Tá? O ideal, 2 quadradinhos e meio, para simplificar, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, se eu tenho uma onda P que tem mais de 2 quadradinhos e meio, por exemplo, na horizontal, isso quer dizer que eu vou ter um problema relacionado ao meu átrio esquerdo. Se eu tenho uma onda P com mais de 2 quadradinhos e meio na vertical, isso quer dizer que possivelmente o meu problema está no átrio direito. Então eu já sei, né, que o normal que eu falo, né, no geralzão da onda P, que representa os átrios, as duas câmaras superiores, né? 2 quadradinhos e meio, tanto para o lado quanto para cima. Passou de 2 quadradinhos e meio, isso já tem que me chamar a atenção. Como eu falei, a aula não é específica de eletrocardiograma, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ter uma ideia desse parâmetro, porque quando a gente olhar para esse parâmetro e ver que tem alguma coisa diferente, a gente já pode comunicar alguém para olhar isso aí com um pouco mais de carinho. Beleza? Vamos lá. O intervalo PR que nós temos. O que é o intervalo PR? É o intervalo que vem do início da onda P até o início do complexo ventricular, também chamado de QRS. Tá? A duração normal desse intervalo é de 0,12 a 0,20 segundos. Ou seja, esse intervalo PR que vai lá do início da onda P até o início do QRS tem que ter de 3 a 5 quadradinhos. Tá? Se eu tenho um PR curto, menos do que 3 quadradinhos, isso me chama atenção. Se eu tenho PR alargado, mais de 5 quadradinhos, também tem que me chamar a atenção. Tá? Então, são parâmetros básicos para a gente poder observar, né? E tá aí, de repente, ao presenciar isso, pedir para alguém olhar, né, com um pouco mais de carinho para esse eletro. Beleza? Eu não estou entrando nos detalhes do que pode ser, deixar de ser, porque a ideia não é falar de patologia de eletro. Né? A ideia é vocês, pelo menos, conseguirem observar esse eletro e despertar que tem alguma coisa ali que pode estar com problema. Beleza? Por isso que eu não estou entrando no mérito de pode ser uma síndrome de pré-excitação. Então, não está entrando nesse caso por conta disso. Beleza? Bom, e o QRS? Tá aqui o QRS, né? O famoso QRS. Opa, bom. Vamos só lembrar uma coisa quando a gente fala de QRS, tá, gente? Nem sempre o QRS vai ser QRS, tá? Existem algumas derivações que, sim, tendem a ter QRS, por exemplo, V6, né? T1, tendem a ter QRS, tendem, mas nem sempre vão ter. Uma coisa importante para a gente sempre saber, quando que eu tenho a onda Q? A onda Q, ela sempre vai ser a primeira onda negativa do complexo QRS. Então, se a primeira onda que aparecer for a onda Q, né? Deixa eu apagar aqui. Se a primeira onda for
negativa, ela vai ser chamada de Q, sempre. Primeira onda apareceu, Q. Tá? Primeira onda é para baixo, é negativa, Q. Toda onda positiva, ou seja, toda onda para cima, eu vou chamar de R. Toda onda para cima, eu vou chamar de R. Toda onda para baixo, depois da onda R, eu vou chamar de S. Então, se porventura eu tenho um complexo ventricular, o QRS, que eu não tenho a primeira onda negativa, a primeira onda já é positiva, e aí é a R, a segunda onda que aparecer vai ser a onda S. Aí, nesse caso que eu acabei de falar, eu não tenho, por exemplo, o quê? A onda Q. Tá? Em algumas derivações é normal. Eu realmente não tenho onda Q. Tá? Então, gente, é importante. Outra coisa importante que a gente tem que olhar para um elétron e ficar atento. QRS normal, ele é estreitinho. Ele não é largadão, feião, não. Ele tem até 3 quadradinhos no máximo de duração. Tá? Até 3 quadradinhos. De acordo com algumas literaturas, né? Até 3 quadradinhos. Então, como é que é? Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Ó, tá vendo aqui? Aqui ele está olhando para a derivação V6 e aqui para a derivação V1. Tá? Percebam que o QRS normal, ele está estreitinho, fininho, fechadinho. Tá fechadinho. Agora, se você olha para um QRS e ele está assim, ó, alargadão, se você contar aqui, ó, tem mais de 3 quadradinhos, se você contar aqui, ó, tem mais de 3 quadradinhos, né? Mais de 3 quadradinhos, o que acontece? Tá? A gente fala que esse QRS não é normal. Tá? Esse QRS ele pode estar apresentando algum problema, como, por exemplo, um bloqueio de ramo. Geralmente não. QRS alargado, ele representa bloqueio. Tá? Eu tenho bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, tá? Mas, como eu falei, não é o mérito de a gente entrar aqui em prováveis patologias. Tá? Então, olhou para o eletro, tem o QRS alargadão, primeira coisa que eu tenho que olhar para a calibração. Que eu posso estar com a minha calibração alterada. Se a minha calibração está 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt, está certinho, então, se está largadão, é porque tem algum problema naquele eletro ali, naquela derivação, né? Naquela onda, e está me indicando que pode ter algum problema ali. Tá? Então, é bom a gente ficar atento a isso. Eletro normal, tá? O QRS, ele é fininho, ele é estreito, não é largo. Tá? QRS largo, tá? Me indica que eu tenho, por exemplo, um bloqueio ali. Pode ser do lado direito, pode ser do ramo esquerdo, mas eu tenho um problema ali nesse QRS. Tá? E como é que eu sei que ele é fininho, fechadinho? Além de olhar para ele e ver ele fechadinho, no monitor, se eu rodo o eletro, eu consigo contar os quadradinhos. Tem mais de 3 quadradinhos, já tem bloqueio, eu posso chegar e dá uma olhadinha aqui que esse eletro é um negócio diferente. Esse QRS está largo, está diferente. Vamos olhar com um pouquinho mais de carinho para ele. Tá? O segmento ST é muito comum, né, principalmente quem trabalha na área de cardiologia, né, atender o que a gente chama de infarto. E quando a gente atende infarto, nós temos aquele famoso infarto com supra e infarto sem supra. O segmento ST, né, tem justamente a ver com isso. Tá? Basicamente, onde eu vou ter o parâmetro ali, por exemplo, do infarto. Se eu tiver esse segmento ST acima da linha, né, acima da linha de base, o que é a linha de base? Né? Aqui, ó, eu tenho que seria a linha de base. Ó. Aqui. Isso seria aqui, a gente traça aqui imaginário uma linha de base. Tá? E aí, o que acontece? Esse ponto de junção aqui, que a gente vai chamar de ponto J, né? Isso aqui
tinha que estar aqui, nessa linha de base. Né? Só que ele está lá em cima. Olha a diferença. Ele está lá em cima. Então, o que acontece? Se eu tenho essa alteração no meu eletro, eu preciso levar isso rápido, correndo para o médico, para ele poder laudar, porque eu tenho um protocolo, né, de atendimento de infarto. Isso pode ser um infarto. Existem diagnósticos diferenciais onde a gente percebe que nem todo supra é infarto. Mas, até que se prove o contrário, olhou para o eletro, viu isso, corre para o médico, tá? Porque isso pode ser um infarto com supra, beleza? Então, a gente tem que levar isso para o médico, para ele poder fazer o laudo, tá? E aí, a partir daí, ver qual vai ser a conduta, trombolizar o paciente, colocar o paciente na sala de hemodinâmica. Então, nesse segmento ST, perdão, nesse intervalo, né, que a gente consegue identificar os problemas, tá? Nesse segmento ST, que é esse pedacinho aqui. Está acima da linha de base, esse segmento, tá? A gente enxergou isso, está diferenciado. Então, se está diferenciado, não está lá embaixo, na linha de base, isso é um problema. Esse segmento ST está embaixo da linha de base. Então, por exemplo, ao invés dele estar cá em cima, eu posso ter um segmento ST que ele desceu e veio aqui para baixo e fez isso. Opa, segmento ST embaixo pode ser também um problema. Tá? Então, se eu tenho um segmento ST que não está, né, naquilo que eu falei que é a linha de base, ou seja, não está aqui bem juntinho dessa linha imaginária aqui, o que acontece? Eu tenho que levar rápido para o médico, que pode ser, por exemplo, infarto. Existem diagnósticos diferenciais? Existem, mas isso pode ser sim um infarto, tanto com supra como sem supra, aí uma avaliação médica, né? Mais para frente a gente vai ter provavelmente um encontro para falar só de eletro, e aí a gente entra mais detalhadamente nessas possibilidades, né, de patologias. Beleza? Show. Uma outra coisa importante, a gente fala da onda T. A onda T, né, deixa eu só... A onda T, que é a onda que vem depois do QRS, que é essa onda aqui, ó, ela tem um padrão. Como saber se essa onda T ela está normal? Né? Essa onda T normal, ela tende a ser positiva, tá? Mas ela também pode ser negativa. Tem gente que fala que onda T negativa é infarto. Não necessariamente, tá? Mas num critério normal, ela é positiva e a gente fala que ela é assimétrica. O que é isso? Ela a gente fala de rampa ascendente, quando sobe, né? Lenta e descendente rápida. Então, é mais ou menos isso aqui. A onda T ela vem, sobe lento e desce rápido. Ela sobe lento e desce rápido. Né? Mais ou menos isso aqui. E aí, como é que eu sei se a minha onda T ela está assimétrica? Se eu traçar uma linha no meio dela aqui, ó, tem que desenhar com o mouse é complicado, né, gente? Se eu traçar uma linha no meio dela aqui, eu percebo o seguinte, eu não formo um ângulo de 90 graus, por exemplo. Se eu tenho uma onda T que faz isso aqui, ó, ela faz um pico, isso sim me chama atenção. Uma onda T em tenda, uma onda T que o lado de subida é igual ao lado de descida, isso me chama atenção. E aí isso eu tenho que chegar lá para o médico e falar, doutor, dá uma olhada aqui, porque com carinho, porque essa onda T está diferente, ela está igual. Tanto um lado quanto o outro estão iguais. Né? Então, tem que dar uma olhada com mais carinho. Tá? Então, esse é um parâmetro a ser observado numa onda T. Eu tenho um intervalo QT. O intervalo QT é da onde começa o meu QRS, né, até o final da onda T. E aí, o que acontece? Né? Existe um parâmetro que a gente fala
que é de 440 milissegundos em homens, 450 em crianças, 460 em mulheres. Só que existe a gente fazer uma conta, uma correção e tal. Como que eu sei se meu intervalo QT está normal? Né? O que acontece? Se meu intervalo QT, por exemplo, ele estiver alargado, é a síndrome de QT longo, como a gente fala, o problema é que se eu posso ter um impulso elétrico que vai cair em cima do período refratário, em cima da onda T, por exemplo, e vai desencadear uma arritmia. Tá? E aí eu vou ter que ficar, então, fazendo cálculo para poder saber se o QT está normal? Não necessariamente. Né? O que eu faço? Se eu olhar aqui, por exemplo, entre esses dois QRS, eu faço uma linha bem no meio deles. É mais ou menos aqui a linha. Se quando eu traçar uma linha entre os dois QRS, se essa linha não cruzar minha onda T, eu posso considerar como intervalo QT, se não está normal, está bem próximo da normalidade. Tá? Agora, se eu traçar uma linha entre eles e, porventura, cortar minha onda T, em cima da minha onda T, isso é problema. Isso mostra que eu posso estar com o meu intervalo QT prolongado. E aí, para vocês terem uma ideia do problema que isso pode gerar e tal, é o seguinte, tá? Vamos lembrar que no início do Covid, quando se falou do uso da hidroxicloroquina, a cloroquina, por exemplo, pode causar arritmia. É por conta disso. A hidroxicloroquina, a cloroquina, ele prolonga um pouco esse intervalo QT, e aí poderia realmente, como eu falei, né, cair em cima ali um impulso elétrico da onda T, que é o período refratário, o período mais frágil, digamos assim, do momento ali de elétrico do coração, e desenvolver uma arritmia. Tá? Por isso que tinha esse medo, né, do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina. Tá? Então, gente, isso é o intervalo QT. Então, eu estou dando parâmetros, só parâmetro de um geralzão, para ter mais ou menos uma ideia se o meu elétrico está normal. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Tá? Resumindo, o papel do elétron ele é milimetrado, cada quadradinho tem 0,04 segundos e 0,1 milivolt. Né? Lembrando que eu preciso saber disso para poder ver o restante. Então, a onda P ela tem que ter até 2 quadradinhos e meio para o lado, ou seja, na horizontal, e 2 quadradinhos e meio na vertical, na amplitude. Tá? Se eu tenho mais de 2,5 na horizontal, eu tenho um problema no meu átrio esquerdo. Se eu tenho mais de 2 quadradinhos e meio na vertical, tá? Eu tenho problemas no meu átrio direito. Beleza? Lembrando, antes de qualquer coisa, antes de rodar o elétron, verificar a padronização. Padronização do elétron. 25 milímetros por segundo, 10 milivolts por 10 milímetros por milivolt. Tá? De amplitude, eu posso olhar aquele sinalzinho que parece um retângulo cortado, né? Que eu tenho que ter 10 quadradinhos ali dentro. Nunca esquecer da calibração, além do nome do paciente. Tá? Lembrando, o intervalo PR, que é do início da onda P ao início do QRS, é de 12 a 20 segundos, 0,12 a 0,20 segundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos. Tem menos de 3 quadradinhos, opa, pede para olhar com carinho. Tem mais de 5 quadradinhos, vamos olhar com carinho também. Tá? O QRS, como eu falei, o QRS ele tem que ser fininho, estreito. Tá? Ou seja, do início do QRS ao final do QRS, no máximo 3 quadradinhos. Beleza? Segmento ST tem a linha de base. Ele tem que estar junto da linha de base ou mais colado para cima. Acima de um quadradinho, opa, vamos olhar com carinho. Abaixo da linha de base também, abaixo um quadradinho, meio quadradinho abaixo da linha de base, vamos olhar com carinho também, porque pode ser sinal de algum problema. Beleza? A onda T, normalmente, ela é positiva, mas também pode ser negativa. O importante é que ela seja como? Assimétrica, ou seja, o lado que sobe não tem a mesma angulação do lado que desce.
Então, se eu tenho uma onda T, tanto positiva como negativa, assim, entenda que faça um pico, que faça um bico, né? Isso deve me chamar a atenção. Que se eu dividir no meio, faça um ângulo de 90 ali, isso tem que me chamar a atenção. Tá? Beleza. Com relação ao intervalo QT, como eu falei, temos que fazer uma continha para saber se está entre 440 e 450. Então, como é que eu faço? Pego os QRS, os dois QRS e traço uma linha no meio entre os dois QRS. Se essa linha não estiver muito próximo nem em cima da minha onda T, se não estiver normal, ou está bem próximo da normalidade, no intervalo QT eu posso ficar mais tranquilo. Se eu joguei a linha, está no finalzinho da onda T, ou bateu em cima, no meio da onda T, o médico tem que olhar com mais carinho, porque a gente pode ter algum problema e desenvolver uma arritmia ali. Tá? Lembrando que a frequência cardíaca é de 50 a 100 batimentos. Tá? Depois a gente vai marcar um encontro só para falar de eletro, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para entender um pouco melhor essas condições, beleza? Então, aí o exemplo de um ECG normal, né? Como eu falei. O que pode chamar a atenção aqui, né? Nossa, mas esse ECG, olha essa onda T, como é que ele é grande. Mas reparem o seguinte, olha aqui, a subida e a descida dessa onda T, ela não é igual. Se eu faço uma linha aqui no meio dela, né, se eu conseguisse fazer aqui no meio, né, vocês perceberiam que não é igual, ou seja, ela é assimétrica, tá? Voltando a falar da padronização, é isso aqui, ó, a gente tem que olhar, tá? Por exemplo, de amplitude, esse símbolo aqui tem que ter 10 quadradinhos aqui dentro, beleza? Então, isso é um eletro normal. Aquilo que eu falei para vocês, que nem sempre a gente vai ter QRS, né? Vamos mostrar para vocês. Olha aqui. Aqui não tem onda Q, normal. Aqui tem, normal. Normalmente, o que a gente vai ver o QRS bonitão, ou D2, D1 às vezes, né? E aqui, ó, V5 e V6. Lembrando que, né, essa onda aqui, até o tamanho dela influencia. Ela não pode ter mais do que um quadradinho. Se ela tiver mais do que um quadradinho, espessura e comprimento, essa onda aqui também pode me indicar que é um problema. Tá? Mas a gente vai conversar melhor quando a gente estiver falando lá especificamente de eletrocardiograma. Isso foi só para a gente ter uma noção, né? Até porque quando a gente olhar para o monitor multiparâmetro, que é um negócio que é dinâmico, não é estático, né? A gente já tem uma noção de, opa, vi um negócio ali que me chamou a atenção, porque parece que o QRS está largo, né? Então, assim, eu vou rodar um alerta desse cara aqui para poder, né, ficar esperto e, de repente, já mostrar para o médico lá e ver como que pode estar acontecendo. Beleza? Visto isso, né, a gente consegue olhar para cá, né? Então, aquilo que eu falei, olha só, olha aqui esse eletrocardiograma aqui desse monitor. Tá bonitão, tá normal. Uma onda P normal, uma onda T, né? Parece normal, embora, né? Tem QRS, aqui, QRS, tranquilo. Se eu divido entre um QRS e outro no meio, não está em cima da onda T, então eu fico tranquilo, beleza? Então, é um eletro normal. É um eletro que eu olho, pô, fico tranquilo, beleza? Olha a diferença. E agora? Tá normal? Não tá normal, né? Olha isso aqui, um ritmo completamente caótico, você não consegue identificar nada, né? Então isso me chama a atenção, tem alguma coisa errada. Reparem outra coisa, olha aqui. Pô, mas o QRS está estreitinho, mas eu não consigo enxergar a onda P. Olha aqui a frequência cardíaca que eu falei que é de 50 a 100. 185, tem alguma coisa errada. Outra coisa, vamos ver se o outro eletro aqui, pô, tá me dizendo que tá 62, tá tranquilão. Tranquilão, mas olha aqui o QRS. Largo, feio, esquisito. Tá vendo? Um QRS largo. Aqui, de um QRS para o outro, olha só, a distância. Enfim, isso me chama a atenção. Se isso não tivesse sido visto antes, opa, vamos rodar um alerta desse paciente e chamar o médico para ver o que está acontecendo.
ou então até mesmo antes de rodar o elétrico, já chama o médico, doutor, olha só, olhei para o monitor ali, estou vendo um negócio diferente, um negócio esquisito, né? Não está me parecendo um eletro normal. Então, a gente vai, né, sempre ficar de olho nisso. Fugiu daqueles padrões de normalidade que eu falei, beleza? A gente vai fazer, né, chamar ajuda, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora da monitorização, né? Da monitorização. Bom, como eu falei, o deslocamento dos impulsos elétricos variam de acordo com vetores. São vetores que são gerados, a gente não vai entrar muito nisso, mas é bom a gente entender que esses vetores eles têm uma direção a seguir. Por isso que quando a gente coloca o eletrodo no peito do paciente, tem uma ordem, né, a ser seguida. E se você perceber, a gente vem da direita para a esquerda, né? Então, para registrar esse caminho, né, que está dentro de um padrão aceito como normal, né, a gente vai utilizar o quê? O eletrocardiógrafo, que é um aparelho de eletrocardiograma, beleza? Que os eletrodos afixados no tórax do paciente, né, eles captam essa movimentação elétrica, né, e aí eles conseguem reproduzir isso num gráfico, que é aquelas ondas PQRST, né? Como eu falei, a questão da calibração, a gente sempre vai bater, tá? Tem que ter uma calibração normal, tá? Em standard, beleza? ON, né? Importante. 25 milímetros por segundo e 10 milivolts e 10 milímetros por milivolt de amplitude. Isso é extremamente importante. Lembrando que a posição, quando a gente vai rodar um elétron, a posição dos eletrodos, eles seguem um padrão, não estão ali aleatoriamente, né? Então, assim, tem uma história do Brasil e Flamengo aí, né? Que é Brasil do lado esquerdo, que é o lado da emoção, Flamengo do lado direito, que é o lado da razão, cores fortes embaixo, cores mais suaves em cima. Isso é um padrão que ensinam para a gente. A gente só tem que tomar alguns cuidados, porque nem toda máquina, nem todo aparelho é dessa forma, né? Existem dois padrões de monitorização, por exemplo, o americano e o europeu, que usam a padronização de cores de forma diferente. E a gente tem que se atentar a isso. Beleza? Vou mostrar isso para vocês. Bom, mas vamos lá, né? A gente sempre vai colocar se a gente seguir a história do Brasil e do Flamengo, né? O braço direito vai ser o vermelho, a perna direita vai ser o neutro, que é o preto, né? O braço esquerdo vai ser o amarelo, o verde vai ser no pé esquerdo. Recentemente eu até escutei uma historinha, como é que petróleo e grama no chão, ouro do lado do coração, alguma coisa assim, achei interessante, mas não vamos se basear muito por isso, não, vou mostrar por quê. Tá? Com relação às peras, a gente tem que ter alguns cuidados. Tá? Primeira coisa, tá? V1 e V2, eles são próximo, na borda do externo. E é muito comum a gente ver, às vezes, pessoas que vão rodar elétrico e colocam aqui, né, na altura do mamilo, só que mais para cima. Vamos lembrar que quando tem pacientes que são obesos, pacientes que têm pneumotórax, pneumotórax não, pacientes que têm DPOC, né? São pacientes que vão ter uma dificuldade maior de captação da emissão, né? Das ondas elétricas. E quanto mais afastado eu colocar, eu posso, às vezes, diminuir a amplitude da onda, e aquilo mas não vai ser uma verdade. Então, o correto, V1 e V2. Quarto espaço intercostal na borda. Eu só fujo do externo e coloco um de cada lado do externo, bem juntinho do externo mesmo. Não é afastadão, não. Tá? É intercostal, é na borda, tá? do externo. Tá? Beleza? Quarto espaço intercostal na borda do externo. V1 na borda direita, V2 na borda esquerda. O que acontece? Depois, a gente não coloca V3, a gente coloca V4. O V4
é no quinto espaço intercostal, tá? Na linha da altura da linha hemiclavicular, ou seja, você vai pegar sua clavícula, vai dividir no meio, vai descer até o espaço, quinto espaço intercostal e vai colocar o V4 ali. E o V3? V3 fica entre V2 e V4. Beleza? Da mesma forma, a gente não coloca V5, coloca V6. Esse é o padrão mais correto. V6, na linha axilar média, no meio da linha axilar média, no quinto espaço intercostal. Tá? Na altura. Tá? Então, a gente vai colocar entre V6 e V4, V5. Beleza? É como se fosse uma linha. A gente vai traçar uma linha assim, depois uma linha na diagonal e uma linha circundando ali essa região do tórax. Tá? Uma coisa muito comum hoje é com relação ao uso do álcool, né, no lugar do gel. É interessante o uso do álcool, porque lembrando que a gente precisa de uma solução salina, o álcool melhora o contato, né? Então o uso do álcool é legal, até porque não deixa tudo lambuzado, tudo sujo, né? Na falta do álcool e do gel, a gente pode usar até soro fisiológico, tá? Agora, o importante é que quando a gente colocar, por exemplo, gel, a gente não pode lambuzar tudo de gel, aonde o gel se comunique entre os conectores, né? Entre os eletrodos. Por quê? Porque isso pode gerar um artefato chamado de grande eletrodo precordial, aonde toda a derivação vai estar do mesmo tamanho. Né? Então, o ideal, né, que até algumas instituições já estipulam, é que no aparelho de eletrocardiograma não vamos utilizar gel, vamos utilizar álcool para manter mais limpo, né? Enfim, melhor até por questão de higienização do paciente, beleza, tranquilo. Se for usar gel, uma gotinha de gel é suficiente, porque aquilo é só para melhorar o contato daquele eletrodo ali junto à pele do paciente. Então, não precisa lambuzar, encher o paciente de gel. Beleza? Lá o que eu falei para vocês. Nós temos, né, padrões diferentes. Eu tenho o padrão da American Heart e eu tenho o padrão da IEC, padrão europeu, tá? De monitorização. Então, reparem, tá, que no padrão americano eu não tenho Brasil e Flamengo. Olha lá. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. E como é que eu vou saber, então? Como é que eu vou monitorizar o meu paciente? Simples. Fácil. O aparelho te diz. Quando não vem com desenhozinho esquemático, né, ou as bolinhas coloridas escritas, vem no eletrodo. RA, só que aí, né, as siglas elas estão em inglês. RA, right arm, ou seja, braço direito. LL, left leg, perna esquerda. Né? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente monitorizar certo, porque senão a gente monitoriza, aí vai olhar para o eletro e, esse eletro está com problema. Olha lá, está errado, ali tem alguma coisa fora. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, a nossa monitorização é que ela não está dentro do padrão. Né? Então, a gente tem que seguir o que está na máquina, tem que seguir a padronização da máquina. Beleza? Porque, inclusive, nas máquinas de eletro, por exemplo, eu já peguei e já trabalhei em locais onde as peras vem escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Mas os dos braços, dos membros inferiores e superiores, eram tudo cinza. Tudo da mesma cor. E aí, como é que eu sei qual é qual? Né? Mas vem pintadinho de preto, vem pintadinho de amarelo que conecta na pinça. Sim. Mas também vem escrito N no preto de neutro, R, LL, por exemplo, left leg. Então, é isso que a gente tem que atentar. Tá? Não é gravar só o Brasil e Flamengo, não, porque a gente pode ser pego de calça riada com uma máquina que vem completamente diferente. Né? Inclusive, aí fugindo do eletro, indo para o eletro do monitor cardíaco, né? A gente tem principalmente essa possibilidade. Tá? Então, ficar atento a isso, a gente não colocar errado e, de repente, chamar a atenção para uma coisa, uma possibilidade diagnóstica que não é em função dessa condição, né, de monitorização, que a gente não seguiu o padrão da máquina, está com o Brasil e Flamengo na cabeça, né?
e, na verdade, a questão aí não é nem Brasil e Flamengo, e sim seguir a padronização do fabricante. Beleza? Então, uma coisa importante, tá? Quando a gente mede aquela frequência cardíaca lá, a gente está falando da frequência dos impulsos elétricos. Porque impulso elétrico e impulso mecânico são coisas distintas, tá? Então, aquela monitorização que a gente coloca lá no paciente, que a gente olha lá, 80 batimentos, que a gente anota, 80 batimentos, é que o coração está batendo 80 vezes? Pode ser, pode não ser. O que a gente está olhando ali são impulsos elétricos, são a frequência cardíaca dos impulsos elétricos, né? Só lembrando que o que me diz se o coração bate ou não bate, tá? É a parte mecânica, não a parte elétrica. É a parte mecânica, é a contração do coração que vai me dizer se o coração está batendo ou não, tá? Então, aquela contagem que tem ali, essa contagem que nós temos associada ao eletro, nós estamos falando de frequência cardíaca, mas estamos falando de impulsos elétricos. Impulsos elétricos. Beleza? Bom, a frequência de pulso, né, ela corresponde à atividade mecânica. Então, não confunda pulso com impulso elétrico. Né? Tanto que, como é que a gente sabe que o paciente parou? A gente olha para o monitor, é porque o ECG tem uma linha reta. Mas eu tenho outros parâmetros que, se continuam lendo, a gente tem que reavaliar. O que diz que o paciente parou, por exemplo, é a falta de pulso. Não basta olhar para um monitor e falar assim, o paciente parou. Tem que chegar e checar pulso, chegar a parte mecânica. Tá? Então, a frequência de pulso corresponde à atividade mecânica contrátil do coração. Ou seja, quando o coração trabalha sístole e diástole, sístole e diástole, isso promove as ondas de pulso, que podem ser sentidas na artéria. Quando a gente pulsa, palpa lá, por exemplo, a radial, a gente palpa lá a carótida, né? Então, a partir dessas ondas é que a gente define a força contrátil, a frequência de pulso e confirma o funcionamento do coração. Tá? E aí, tanto que, assim, aquela coisa, né? Se tem traçado no ECG, então o coração está batendo. Não necessariamente. Tá? Se a gente partir, vamos fazer uma analogia. A gente partir de um princípio de funcionamento de uma máquina, por exemplo, tá? Alimentada por energia elétrica, como um ventilador que eu falei, a gente liga na tomada, a corrente elétrica alimenta a parte mecânica e a parte mecânica funciona. E a gente consegue ver como o ventilador está funcionando, não pela parte elétrica, até porque a eletricidade a gente não vê, né? Mas porque a gente vê a parte mecânica funcionando. E assim é o coração. Tá? Então, o coração ele precisa de uma alimentação elétrica para funcionar, e a parte elétrica a gente vê no ECG, seja no monitor, seja no ECG que a gente roda lá no papelzinho. Tá? O ECG sugere o funcionamento do coração, porém não necessariamente que esteja funcionando. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma analogia do ventilador, como eu falei. O ventilador aqui está funcionando, tá vendo aqui, ó, né? Simulando aqui o vento, tá? A gente não consegue ver a hélice, senão a hélice está girando. Então, está funcionando, beleza. A energia elétrica está entrando e está funcionando. Agora, olha essa diferença aqui. O ventilador parou de funcionar. Olha lá, a hélice está parada. Mas está pegando fogo. Por que está pegando fogo? Porque o ventilador parou, a parte mecânica travou, mas a energia elétrica continua entrando. No coração, acontece isso. Da energia elétrica continuar circulando e o coração não bater, né? Então, por que isso? Porque o ECG, tanto que o nome é eletrocardiograma, eletro vem de elétrons, vem de eletricidade, né? Então, o ECG é uma das formas de registro da atividade elétrica do coração, atividade elétrica do coração. Referindo-se ao órgão como um todo, né, ele reflete os eventos elétricos do conjunto de suas células. A gente consegue avaliar um monte de coisa a partir daí, mas eu estou avaliando a partir, tá, de uma condição de como esses impulsos elétricos estão passando por todo o coração. Quem falou isso? O professor Enéas Carneiro, né?
não me refiro ao político, mas sim ao cardiologista de renome, que até hoje é referência do seu livro ECG, 10 anos de ECG, por exemplo, né, que foi, inclusive, internacionalmente premiado, enfim. Né? Então, vamos lá. Eu posso ter traçado elétrico sem indicação de pulso no monitor? Posso. O nome disso é AESP, Atividade Elétrica Sem Pulso. Quem já pegou uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, deve em algum momento ter presenciado isso. Fica aquela dúvida, voltou, não voltou? Voltou, mas tem traçado no elétrico, não adianta ter traçado. Ó, pulso, o que determina se o coração bate é a atividade mecânica, não é somente o traçado, a atividade elétrica. Então, a gente vai lá e confere o pulso. Tem um traçado sem vergonha lá, mas o pulso não bate. Cai para dentro da massagem de novo e vamos embora. Assim a gente vai levando. Né? Então, sim, pode acontecer. E a gente chama isso de AESP. Beleza? E aí é o exemplo do ventilador pegando fogo. O ventilador parou, mas a corrente elétrica continua chegando. A diferença é que no lugar do ventilador ali, né, ele aqueceu e pegou fogo. Né? Então, podemos deduzir nessa primeira parte que nós temos o eletro, o ECG, o número associado ao eletro indica a frequência dos impulsos elétricos. E eu tenho nos monitores o que me associa, um número que me associa aos pulsos, às ondas de pulso, o que me indica um evento mecânico, me indica que o paciente está batendo, o coração está batendo. Então, por exemplo, o paciente pode ter soltado um eletrodo, está lá dormindo, um eletrodo soltou, você olhou a linha reta e o paciente parou. Mas você olha, por exemplo, para o oxímetro, tem onda de pulso lá na marcação do oxímetro, tem um valor ali. Aquele valor é de quanto está batendo esse coração. Então, vamos lá. Antes de chegar e dizer que o paciente parou, a gente tem que avaliar isso. Tanto que existe um protocolo chamado protocolo cagada, né? Onde a gente avalia quando o monitor marca a sistolia. Então, o que é o protocolo cagada? O K é de cabo, né? A gente vai verificar se o eletrodo não está solto, se o cabo não desencaixou, enfim. O G é de ganho, porque às vezes ele pode estar com uma amplitude tão reduzida que dá a impressão de ser uma linha reta. Aí você vai lá e aumenta a amplitude. Tem um monitor que vai até 4, 5 de amplitude, aí fica uma onda gigante assim no monitor. Né? E o DA é a derivação. Eu já trabalhei num lugar, por exemplo, que eu colocava o monitor e, pô, tem alguma coisa errada. O paciente está bem, mas o eletro está esquisito. Aí vinha uma etiquetazinha assim, somente monitorizar na derivação D2, na derivação D3. Eu falei, mas não deveria ser assim. Eu deveria monitorizar em qualquer derivação, até porque como cada derivação corresponde a um lado, uma parede do coração, né? Eu precisava ter esse controle aí. Eu poderia, se o paciente está em infarto, por exemplo, de parede inferior, vou monitorizar para o lado direito do coração, a parede inferior do coração, vou olhar, né? D2, D3, AVF, enfim. Mas acontece, né? Às vezes se deteriora o cabo lá e uma derivação fica com problema, tá? Então, vamos ter isso em mente. Nessa primeira parte, é chegar aqui, olhar para o monitor e entender que o traçado do eletrocardiográfico me corresponde à frequência dos impulsos elétricos. E o traçado, o pulso, refere-se à parte mecânica. Quando a gente monitoriza lá o oxímetro de pulso, aquelas ondas lá me mostram o quê? Atividade mecânica. Tanto que uma recomendação, por exemplo, é quando você coloca o marca-passo transcutâneo, ou seja, aquele que você coloca as pás aqui e vai mandando impulso pelo desfibrilador e vai manter o paciente, né, numa frequência cardíaca, uma das recomendações é, você coloca lá, está batendo 60, um exemplo, 60, 70 que você botou lá de frequência, você vai lá na femoral do paciente e confirma se está batendo e se a frequência é a mesma, de impulso elétrico e de pulso mecânico. Se tiver diferente, a gente tem que ajustar
os parâmetros lá no desfibrilador. Né? Então, assim, existe essa diferenciação. Então, a partir de hoje, é olhar para o monitor e entender que o traçado eletrocardiográfico diz respeito à frequência de impulsos elétricos. O traçado de pulso do oxímetro de pulso faz referência ao quê? A um evento mecânico. Beleza? Então, gente, essa foi a primeira parte. A gente vai dividir em algumas partes para não ficar muito puxado, muito pesado, tá? Essa foi a primeira parte. A gente conseguir entender essa questão, né, cardíaca aí, tá? Depois a gente vai dar sequência e vamos estar distribuindo aí para vocês o material. Beleza, pessoal? Então, até a parte 2. Só um minuto.